Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Renato, por aceitar o convite dessa aula que isso vem dando esses anos. Para quem não sabe, o doutor Renato Watanabe, para quem não passou ainda no estágio da casinha, né, que é a nossa diálise de crônicos, é uma das nossas referências em relação a crônicos. Lá, pessoal, onde vocês mais vão aprender e vão ter contato e poder mexer, e mexam bastante nas máquinas. O doutor Renato ele é super solícito quanto a isso, aproveitem bastante. O Donato vai conversar um pouco com a gente sobre alguns tipos de modalidades de diálise, de hemodiálise, dentre elas a incremental. A gente, como nefrologista, tem que saber, ainda mais para o paciente que ele está começando a entrar naquela fase de doente renal crônico terminal. Então, esse meio de campo entre o conservador e a terapia dialítica, a gente tem que saber também manejar de forma bem tranquila. Então, doutor Renato, muito obrigado por aceitar o convite, a palavra é sua. Obrigado por vocês terem me convidado de novo para essa aula. Boa noite, gente. Para quem eu conheço, para quem eu não conheço também, eu estou aqui, como o Salmito falou, estou lá na casinha de diálise, né? Eu estou lá de terça e quinta, são meus horários, e lá a gente tem uma diálise de crônico, e aí a gente tende a fazer uma diálise, é uma diálise realmente de boa qualidade. O serviço de lá funciona, né, graças a Silvia e na época da doutora Maria Eugênia, agora quem está é o doutor Adriano na condução da diretoria médica de lá. E realmente é um serviço de diálise que funciona porque lá, como eu falo para todos os residentes lá, ah, os funcionários fazem as mesmas coisas. Então a gente sabe que eles estão fazendo o mesmo padrão de atendimento, a mesma rotina. Então a gente acaba dando qualidade de tratamento ao paciente. Como o Salmitos falou, a gente vai discutir aqui as modalidades de hemodiálise, né, porque a gente está acostumado a ouvir falar de hemodiálise e aí a gente já ingessa a hemodiálise em 3 vezes na semana e aí não muda, fica 3 vezes na semana, 4 horas. Mas a gente imagina assim, né, esse daqui é o último censo liberado pela SBN, a gente tem 140 mil pacientes em diálise, tratamento dialítico. E, por um pensamento bem racional, esses 140 mil pacientes, mil pessoas em diálise, aqui tanto tem hemodiálise, diálise peritoneal, lógico, mas a gente pensando assim, não é aceitável, né, não é muito racional a gente colocar todos esses pacientes numa diálise fechadinha, assim, 3 vezes na semana, 4 horas, né? O que a gente vê também nesse censo da SBN é que a maioria dos pacientes entram em hemodiálise, mas pouquíssimas pessoas, pacientes entram em diálise peritoneal, né? Independente da fonte pagadora SUS ou não SUS, são poucos que vão para diálise peritoneal, o que é também errôneo. A gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade de colocar todos os pacientes em diálise, em hemodiálise e esquecer um pouquinho da diálise peritoneal. Logicamente, a diálise peritoneal também é uma modalidade que o próprio paciente não conhece muito bem, ele tem medo da diálise peritoneal por não conhecer, mas acho que a nossa função como nefrologistas, como médico, é no tratamento conservador dar opção para o paciente, tanto da hemodiálise quanto da diálise peritoneal, e já falar para o paciente, preparar o paciente, tirar as dúvidas que ele tem sobre o transplante também. Então, como eu falei, será que a diálise convencional, essa fechadinha aí, 3 vezes na semana, 4 horas, serve para todos os pacientes? Provavelmente não. A modalidade que a gente tem de diálise, as modalidades que são descritas e que a gente tem é a modalidade convencional, que é essa daí que eu acabei de mencionar, a hemodiálise diária, aí vai depender muito do centro, ou se a gente pegar os artigos, dependendo dos artigos, tem alguns artigos que falam que hemodiálise diária é somente aquelas acima de 5 vezes na semana, tem outros que falam que não, que acima de 4 vezes já é a diálise diária. Tem a hemodiálise estendida infrequente, que essa daí são 3 vezes na semana, mas é um tempo, como o próprio nome diz, é um tempo maior do que 4 horas. A diálise estendida frequente, a incremental e agora a hemodiafiltração.
Também vou ressaltar que a hemodiafiltração entrou no rol da ANS agora no final do ano, mas foi realmente oficializada agora, no começo agora desse ano. Então, é uma diálise que para a gente agora vai, principalmente para paciente de convênio, não do SUS, vai se tornar uma realidade e a gente precisa também aprender a fazer essa hemodiafiltração. Em vários hospitais privados já não existe mais máquina de hemodiálise convencional, só existe hemodiafiltração. Um exemplo é o 9 de Julho, o Hospital 9 de Julho, o centro de diálise crônico deles é só hemodiafiltração. A Prevent tem um centro de diálise bem grande aqui na Liberdade, também é só hemodiafiltração. Então, já se tornou uma realidade, a gente precisa aprender a mexer e ter noção da hemodiafiltração também. Aqui, voltando para os dados da SBN, aqueles primeiros dados de 2019, aqui eu trouxe só um outro dado de 2017 e de 2018, mostrando o número de pacientes que a gente tinha em diálise convencional, tanto SUS como não SUS, aqui é o total, e aqui embaixo também. E a gente vê que diálise diária cresceu, né? Praticamente, né, quase duplicou de um ano para o outro. E a diálise domiciliar também quase duplicou de um ano para o outro. Eu não trouxe de 2019, porque em relação a 2018 e 2019 não mudou, é quase o mesmo número, a proporção de diálise domiciliar e convencional é a mesma coisa. Logicamente mudou o quantitativo de paciente em diálise, mas não a proporção entre elas. Mas a gente vê aqui, o que eu quero mostrar, que a gente já nota uma mudança, uma movimentação diferente aqui no cenário, mostrando que já está entrando essa ideia de que não a diálise convencional não é para todo mundo, né? Nem todos os pacientes se adequam à diálise convencional, que a gente tem outras opções de diálise convencional. Aqui não entrou a diálise incremental, mas é uma opção para a gente também começar a pensar. Tá? Eu vou começar a falar, né, a mostrar as opções de diálise. Eu vou começar pela diálise mais frequente, apesar do Salmito, quando me fez o convite de falar de diálise incremental, mas a diálise incremental eu vou deixar para a segunda parte da aula. A primeira parte eu vou falar das diálises mais diárias ou mais frequentes, aí depende da dominação do artigo. O primeiro guideline que fala sobre tempo de diálise foi o europeu, que aqui de 2007 ele fala de tempo de diálise. Ele fala que o paciente tem que fazer hemodiálise pelo menos 3 vezes na semana, com uma duração de pelo menos 12 horas, que ficou engessado. Então, 3 vezes na semana, 4 horas na semana, a não ser que ele tenha função residual. Aqui foi a primeira vez que aparece, né, oficialmente a menção de função renal residual. Pensar nessa particularidade antes de prescrever o paciente nessa engessadinha 3 vezes na semana, 4 horas. Aí ele faz algumas ressalvas aí embaixo, né? Então, você vai ter que considerar o aumento do tratamento de tempo de diálise ou a frequência de diálise se o paciente tem instabilidade hemodinâmica ou risco cardiovascular. E também se o paciente se mantém hipertenso, mesmo normovolêmico. E também ele fala de aumentar o tempo de diálise ou a frequência naqueles pacientes com hiperfosfatemia ou nos pacientes desnutridos. Então, a gente vê que lá o guideline europeu ele já começa a espalhar um pouquinho essa ideia de que diálise convencional não serve para todos os pacientes. As outras opções de diálise existem e tem algumas indicações. Esse daqui é um trial clínico bem importante. Quando a gente for ler sobre modalidades de diálise mais frequente, ele sempre é citado. Tá? Não é o primeiro, mas é um dos mais importantes. E ele tem vários braços e depois análise pós-hoc desse estudo. Então, é um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, onde eles vão ver a diálise convencional com a diálise mais frequente. Aqui eu só vou fazer uma ressalva, que aqui é um pouco confuso essa diálise mais frequente, que eles colocaram no mesmo grupo paciente que faz 4 vezes, 5 vezes ou 6 vezes. E aí tem uma crítica no trabalho, né? Os revisores criticaram esse detalhe no trabalho por colocar
pacientes que fazem diálise todos, mais frequentes, todos no mesmo grupo. Mas, enfim. Eles foram acompanhados durante 12 meses e os desfechos primários que eles queriam observar era alteração de ventrículo, morte e alteração no estado de saúde ou qualidade de vida. E o que eles viram é que os pacientes que faziam diálise mais frequente, que é o laranja, eles tinham uma sobrevida melhor do que os pacientes que faziam diálise convencional. E também ocorria uma mudança da massa ventricular desses pacientes. Massa ventricular esquerda melhorava, diminuía essa massa ventricular esquerda em relação aos pacientes que faziam diálise convencional. No score de qualidade de vida, eles também viram isso, que os pacientes que faziam diálise mais frequente, eles tinham um score de qualidade de vida melhor do que os pacientes que faziam diálise convencional. E quando eles traziam esse score para a sobrevida, eles também viam que esses pacientes da diálise mais frequente tinham uma sobrevida melhor do que o paciente em diálise convencional. Tá. Esse mesmo trabalho, como eu falei no começo, ele sofre ele continua por um certo período, ele tem uns outros braços, e aquele primeiro trabalho era por 1 ano, aqui são 3 anos e meio que eles fazem de acompanhamento, e a única coisa que eles queriam ver aqui era desfecho, morte. E aí eles viram que aqui, lá no finalzinho, depois de 3 anos, eles acompanharam um pouquinho mais, 5 anos, essa curva abria. Então, mostrando que a sobrevida do paciente com diálise mais frequente era melhor do que dos pacientes que faziam diálise convencional. E por que ocorre isso? Né? Por que essa sobrevida é melhor nos pacientes que fazem diálise mais frequente do que nos pacientes que fazem diálise convencional? Uma das explicações é o que a gente já sabia, né, de alguns trabalhos prévios, da retenção de fluido, ou seja, aquele paciente que faz diálise mais frequente, teoricamente, é o paciente que vem menos hipervolêmico, mais perto da normovolemia. Existem algumas exceções, só para citar um caso, no outro centro de diálise que eu trabalho, tinha uma paciente diabética que fazia 6 vezes na semana e entre uma diálise e outra ela ganhava 4 quilos. Aí você já pode imaginar o que aconteceu com ela, né? E aqui é o que a gente já viu, né, como eu falei. Então, aqui a gente tem o ganho de peso interdialítico dos pacientes, e aqui a curva de sobrevida. E aqui a gente vê que os pacientes que ganham acima de 2,5 kg são os pacientes que começam a morrer mais. E quando eles fazem para morte cardiovascular, isso daí também é observado. Naqueles pacientes que ganham acima de 2,5 kg, eles começam a morrer mais. Então, uma das explicações para essa melhor sobrevida dos pacientes seria realmente o ganho de peso, né? A interferência do ganho de peso na morte dos pacientes. Esse trabalho aqui também foi ver o desfecho, né? O índice de massa ventricular nos pacientes após 1 ano de acompanhamento. Então, aqui na barrinha cinza clarinho, é o basal, a cinza escura é o exame depois de 12 meses. Esse primeiro grupo é da diálise mais frequente, esse daqui é da diálise convencional. E a gente vê que o índice de massa de ventrículo esquerdo diminui em relação aos pacientes que a diálise convencional ele até tende a aumentar um pouquinho mais. Fora isso, eles foram ver os marcadores inflamatórios, o uso de eritropoetina. E dos pacientes que faziam diálise mais frequente, o PCR caiu. A hemoglobina melhorou. Do grupo que fazia diálise convencional não tinha grande flutuação, mas dos pacientes que faziam diálise, começaram a fazer diálise frequente, houve uma melhora. Consequentemente, o uso de eritropoetina diminuiu, a dose da eritropoetina diminuiu. E a albumina dos pacientes que faziam diálise mais frequente também melhorou em relação ao basal. Esse daqui é um dos braços daquele primeiro estudo, então ele fez a ressonância cardíaca no início e no final e foi ver as câmeras, tanto esquerda quanto direita, o que aconteceu com esses pacientes durante esse 1 ano de acompanhamento.
Então, aqui a gente tem o ventrículo esquerdo, né? Aqui a gente tem o ventrículo direito. Aqui, sempre a primeira barrinha aqui é de diálise convencional, essa daqui quem faziam 6 vezes na semana. Então, o parâmetro do cardíaco dos pacientes que faziam diálise mais frequente é sempre menor em relação ao paciente que faz diálise convencional. Tá? Uma explicação para que isso possa ocorrer fora a relação do peso, né, do ganho de volume entre as diálises, seria o controle pressórico. Esse daqui é um artigo de revisão que ele pega 3 grandes trials sobre modalidades de diálise, que é aquele primeiro lá que eu te falei para vocês, é o segundo estudo deles, que eles avaliam diálise noturna, e um estudo canadense, que eles veem que a pressão dos pacientes que fazem a diálise mais frequente, ela controla, depois de 1 ano, ela fica mais estável do que dos pacientes que fazem diálise convencional. Aqui a barrinha cinza é a média da pressão sistólica no começo, e aqui no final do estudo é a barrinha branca. Então, tem um controle melhor do nível de pressórico dos pacientes que fazem diálise mais frequente, em relação aos pacientes que fazem diálise convencional. Isso em todas as modalidades, até na diálise noturna é melhor esse controle pressórico também. Fora isso, o número de medicações também, de uso de medicações caiu. Tá? Então, esse daqui é o início do grupo de fazer diálise mais frequente, o final, depois de 1 ano, diminuiu o número de medicações em relação aos pacientes que faziam diálise convencional, quase manteve a mesma coisa. Esse aqui são os pacientes que faziam diálise, né, durante o dia. Esse daqui é o grupo que faz a diálise noturna. Também se observa isso nos pacientes que fazem diálise noturna. Os pacientes com mais frequentes diminuem o número de medicação em relação aos pacientes que fazem diálise convencional. Outro fato que a gente observa mesmo dos pacientes que fazem diálise mais frequente é a ocorrência de hipotensão interdialítica. Realmente diminui o número de eventos de hipotensão interdialítica, principalmente porque os pacientes não ganham tanto peso entre uma diálise e outra, e aí a gente consegue deixar o paciente mais estável. Foi isso que esse trabalho mostrou. Ele considerou hipotensão intradialítica quando a pressão sistólica foi menor do que 90 ou a queda foi maior do que 30 milímetros de mercúrio. Ele fala que a ocorrência geralmente é de entre 9 a 12% dos eventos na diálise, mas a gente acha a gente percebe no nosso dia a dia que é um pouco mais do que isso. E a ocorrência de hipotensão intradialítica está associada à morte e a desfechos cardíacos piores. Então aqui a gente vê nessas 2 barras, quando eles fazem diálise convencional, né, aqui, e a mais intensa, mais frequente aqui, e aqui a diálise noturna. E realmente diminui, né, o nível de ocorrência da hipotensão cai. Aqui na diálise convencional, em torno de uns 14% dos eventos eram hipotensão, da diálise mais frequente, em torno de 11, 11,5% dos eventos eram hipotensão. E aqui ele divide essas barrinhas coloridas diferentes, ele divide do nível 1, é quando a gente só pede para fazer volume no paciente. No nível 2 é quando a gente já muda a taxa de UF, né, a taxa de filtração do paciente. E o nível 3 é quando tem a associação das duas, né, você dá volume e também diminui a taxa de UF. Entre o número assim, de uma hipotensão mais grave, mais severa, não teve tanta diferença entre os grupos, mas dá ocorrência de uma hipotensão que eles chamam de nível 1, que na diálise convencional foi maior do que na diálise mais frequente. A gente observa a mesma coisa na diálise noturna. Fora a diálise mais frequente na noturna, você tem, geralmente a diálise noturna ela tem uma extensão de tempo maior, ela dura em média 6 horas, então a ocorrência de eventos de hipotensão geralmente é menor por causa disso, porque a diálise também é um pouco mais estendida, mais lenta, então a gente não tira um volume tão grande do paciente em um tempo pequeno.
Então, a ocorrência de hipotensão já diminuiria por isso, pela extensão do tempo de diálise. Tá? Outro fato que é descrito nos trabalhos é a melhora da qualidade de vida em relação à diálise convencional e à diálise mais frequente. Esse trabalho ele usou esse score para ver o tempo de recuperação pós-diálise dos pacientes. No início do trabalho, a média do tempo de recuperação era acima de 60 minutos, acima de 1 hora. E na diálise convencional, quando ele começou a fazer o trabalho, quando iniciou o trabalho nos valores basais, 79% dos pacientes que faziam diálise convencional falavam que eles demoravam para se recuperar mais num tempo maior do que 1 hora. E na diálise mais frequente, diária, 80% referiam que demoravam acima de 1 hora para se recuperar da diálise. E depois de 1 ano de acompanhamento, a diálise convencional diminuiu para 63% dessa queixa de maior do que 1 hora para se recuperar. E na diálise diminuiu para 43%, sendo que o tempo de recuperação, o tempo médio de recuperação para a diálise convencional saiu de 2 horas para 2 horas e meia, e da diálise diária saiu de 150 minutos para 60 minutos. Caiu o tempo de recuperação, médio de recuperação desses pacientes. Mas nem tudo é assim, é uma estrada retinha, sem intercorrência. Sempre tem algumas surpresas aí. Então, a diálise mais frequente, a gente sabia, né, já era esperado que, e já era descrito em alguns trabalhos, que ela influenciava na função residual dos pacientes, né, na função renal residual dos pacientes. Aqui é um trabalho que vai comparar a diálise convencional, 3 vezes na semana, com a diálise mais frequente, 6 vezes na semana. E ele traz aqui os dados iniciais dos pacientes, não tem muita diferença entre os pacientes, nem no volume de urina, né, na função residual dos pacientes, não tinha uma grande diferença entre os grupos. E o que ele observa realmente é a queda da função residual dos pacientes. Mas daí a gente olhando aqui, a gente pode observar aqui e a gente fala, mas cai dos dois grupos. Né? A gente sabe que cai dos dois grupos, assim, a função residual, em média, um paciente que entra em diálise, ela começa a cair depois de 3 meses de diálise, já começa a cair. Mas o que chama a atenção, né, nesse trabalho é o tamanho da queda. Esse grupo aqui de cima, que tem essa barrinha branca, eram os pacientes que tinham acima de 500 ml por dia de diurese. E cai muito no grupo que faz diálise diária. E cai uma queda bem importante em 4 meses. Né? O grupo que faz diálise convencional, ele demora um pouco mais de tempo para esse paciente que faz diálise convencional diminui. Esse grupo que tem uma diurese acima de 500, ele demora quase 1 ano para começar a cair, e a diálise mais frequente, ela já no 4º mês, desculpa, já apresenta um grupo bem menor desses pacientes que tem uma diurese acima de 500 ml. E também o que a gente observa é que começa a aparecer o grupo anúrico aqui. Né? Depois de 4 meses já começam a aparecer os pacientes sem diurese. Na diálise noturna também, a mesma coisa, o mesmo cenário, mas o que chama muita atenção aqui é a incidência dos pacientes anúnicos no grupo que faz diálise noturna mais frequente e também a rápida diminuição dos pacientes que têm uma diurese importante. Tá. Uma coisa que também a gente já tinha dúvida quando começou a falar muito de diálise frequente é sobre a sobrevida do acesso. Então, imaginar funcionar de 6 vezes a fístula, 6 vezes a prótese por semana. Será que ia dar certo? Será que sobrevive? A sobrevida desse acesso é bom, é ruim? Esse trabalho foi tentar mostrar realmente a diferença entre a sobrevida do acesso entre a diálise diária e a diálise mais frequente. Aqui também são os dados iniciais dos pacientes, então a gente não mostrava grande diferença entre
tipo de acesso, né, dos pacientes na diálise convencional e a diálise diária. Aqui na diálise noturna entra a técnica de bottom roll. Para quem não sabe, a técnica de bottom roll é uma técnica que se inicia com agulha de corte, então se funciona sempre no mesmo local, mas em torno de uma média de 12 a 14 sessões de diálise, e essa punção sempre no mesmo local com uma agulha de corte vai fazer um túnel. E depois dessa formação desse túnel, se usa uma agulha romba. Essa técnica geralmente é usada na autopunção, e por isso que ela aparece aqui na diálise noturna, porque geralmente quem faz a punção ou é o paciente ou é o cuidador do paciente que faz essa punção. Tá? Então aparece aqui na diálise noturna e não aqui. E ela também caiu um pouco em desuso, ela foi muito utilizada na metade dos anos 90, e aí a metade dos anos 90, finalzinho dos anos 90, e acabou caindo em desuso porque elevou o número de ocorrências de endocardite em paciente que fazia uso de fístula, justamente por causa dos cuidados que o paciente tem que ter antes da autopunção ou antes de utilização dessa técnica para limpar bem o acesso, tirar a crosta que fica de dentro do túnel entre uma diálise e outra. E aí, se ele não tem todos esses cuidados, não tira direitinho essa crosta, na hora da punção acaba empurrando essa crosta, e aí, se ela estiver contaminada, pode levar à ocorrência da endocardite. Então, acabou parando o uso dessa técnica aqui na diálise que é feita nas unidades, né, intra-hospitalar, deixado mais para a autopunção ou a diálise noturna. Na casinha, só uma observação, na casinha tem um paciente só que faz a autopunção, ele sabe dos riscos que tem o uso do bottom roll, mas ele quis fazer, então ele é um único paciente que faz essa técnica lá. E os resultados desse trabalho foram os seguintes: aqui a gente tem a diálise 3 vezes na semana, aqui a diálise 6 vezes na semana, e a sobrevida do acesso foi menor, né? O que ele chamou de sobrevida, né? Não é assim, fechou a fístula, trombosou, estenosou, não. Qualquer evento que ocorresse, então, a punção errada, hematoma, diminuição do fluxo, estenose, ou mesmo a trombose, ele considerou como sendo um evento. Então, a ocorrência desses eventos, ou da sobrevida, como ele chama, diminuiu em relação à diálise convencional. O mesmo foi observado nos pacientes que faziam diálise noturna. Né, os pacientes que faziam diálise noturna mais frequente tiveram mais problema no acesso, não na fístula, no acesso, em relação ao paciente que fazia diálise convencional. Bom, então daí a gente pode pensar, então, já que eu tenho todos esses problemas, diminui a função renal residual do paciente, tenho problema de acesso, então vou desistir da diálise mais frequente. Também não. Tá? Esse trabalho é um trabalho que coincidentemente saiu no mesmo ano que aquele outro, que vai também mostrar, quem tentou mostrar a diferença entre as duas modalidades de diálise em relação ao acesso vascular. A diferença desse trabalho para o outro é que aquele lá era um ano só, esse daqui ele acompanhou durante 4 anos. E ele viu, no final desses 4 anos, que a ocorrência de qualquer problema no acesso também não tinha diferença entre as técnicas. Tanto a diálise diária quanto a diálise convencional tiveram o mesmo problema, a mesma probabilidade de ocorrência de eventos no acesso foi igual nas duas modalidades. Então, aí a gente pode já começar a reconsiderar essa diálise mais frequente. Esse trabalho é um trabalho que vai mostrar a sobrevida dos pacientes em diálise convencional. Tá? Aqueles primeiros trabalhos mostraram que a diálise diária era superior à diálise convencional. Esse trabalho vem no sentido contrário. Ele mostra que a diálise mais frequente, a diálise diária, a sobrevida do paciente é muito menor em relação ao paciente que faz diálise convencional. Aqui também a gente precisa tomar cuidado, como aquele primeiro trabalho que eu falei,
em relação ao que eles consideraram diálise diária. Eles colocaram no mesmo grupo aqueles pacientes que faziam 4, 5 ou 6 vezes, sendo que 6 vezes na semana tinham 71% dos pacientes. Os outros faziam ou 5 ou 4 vezes na semana, e eles colocaram no mesmo grupo. Então, esse trabalho sofreu a mesma crítica que aquele primeiro trabalho, por isso, porque eles colocaram no mesmo grupo essas diferentes frequências de tratamento. E o que eles sugerem, né? O que ocorreu com esses pacientes, né, que fazem diálise diária e morreram mais do que os outros pacientes? O que os autores sugerem? Que ocorreu maior exposição aos dialisadores. Apesar dos dialisadores atualmente serem biocompatíveis, eles ainda causam um estímulo inflamatório no paciente. Também pode ser que ocorra um ortodamento do miocárdio cardíaco, isso, né, levou à ocorrência de mais morte nos pacientes que fazem diálise diária e, logicamente, a diminuição da da função residual dos pacientes. Isso daqui impactando principalmente na retirada das moléculas médias, né, médias ou de grande peso, né, e isso a gente sabe que vários outros trabalhos mostram que, independente, aí ele não é independente do tempo de diálise ou da frequência de diálise, mas outros trabalhos mostram que a diálise que menos eficiente na retirada dessas moléculas pesadas, a sobrevida desses pacientes é pior. Esse estudo aqui, né, também teve a intenção de mostrar a sobrevida dos pacientes nas 3 modalidades. Agora ele vai comparar a diálise convencional, a diálise diária e a diálise noturna. E ele tomou como referência a diálise convencional. E o que ele vê, tanto na morte quanto na falha de tratamento, ele vê que não tem diferença nenhuma entre os grupos. Ou seja, né, no resumo das coisas aqui, os trabalhos não têm um único caminho, um único apontamento. Então, tem trabalho que fala que a diálise convencional é pior do que a diálise diária, tem outros que falam justamente o inverso, e tem esses trabalhos aqui que falam que qualquer tipo de diálise, o desfecho é o mesmo, né? O que a gente precisa prestar atenção é como a gente vai indicar e quando a gente vai indicar e para quem a gente vai indicar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, visando a melhor qualidade de tratamento, tentando diminuir os desfechos. Para esses pacientes, a gente vai ter que ter a indicação certa e escolher o paciente certo para fazer qualquer tipo de modalidade de diálise. Para a diálise diária, o que é bom nessa diálise diária? É a remoção de solutos, é a remoção de volume, melhora da pressão, diminuição da hipertrofia ventricular, menor intervalo dialítico, consequentemente menor acúmulo de volume, melhor retirada de fósforo, diminuição da impotência intradialítica, redução da apneia do sono e melhora da qualidade de vida. O que é ruim na diálise diária? O acúmulo de moléculas pesadas, a complicação do acesso vascular e, o pior de todos, é a perda da função renal residual. Então, a gente levando em consideração as características dos pacientes, a necessidade dos pacientes, a gente pode prescrever a diálise diária, levando em consideração esses benefícios aqui e também levando em consideração os contras dessa diálise, desse tipo de diálise no paciente. Em relação à diálise incremental agora, né, que essa daqui foi um objetivo que o Salmito, né, me pediu para dar aula. O termo incremental e o conceito de diálise incremental surgiu da diálise peritoneal, porque lá a gente leva em consideração a função residual do paciente. Tá? E também surgiu na ideia de individualizar a prescrição de diálise, como eu falei lá no comecinho da aula. Né? Diálise, aquela fechadinha 3 vezes na semana, 4 horas, não serve para todos os pacientes. Pacientes têm características diferentes. E o fator mais importante para a diálise incremental é a função renal residual. Tanto aqui no Brasil quanto fora, a gente vê que
a prescrição da diálise incremental é muito baixa. Esse trabalho aqui é um trabalho bem recente, daí depois, se vocês quiserem, é uma revisão de trabalho até interessante. Eu mando para o Salmento deixa com vocês. Mesmo nos Estados Unidos, a prevalência da diálise incremental é bem baixa. Somente 3% dos pacientes que fazem hemodiálise fazem uso da diálise incremental. Tá? Na casinha, só tem um paciente que faz diálise incremental. Né? Lá no outro centro de diálise que eu trabalho, já tem um pouco mais de pacientes que fazem a diálise incremental. Essa ideia de diálise incremental não é recente, né? Então, alguns trabalhos, né, esse daqui do finalzinho dos anos 90, 99, já falavam de diálise incremental. E depois ela caiu em esquecimento, começou a ressurgir, né? O pessoal começou a falar, os autores começaram a falar de novo em diálise incremental, em torno de faz uns 7, 5 anos que eles começaram a falar de novo. Tem os trials clínicos em andamento, com previsão de finalização agora, para o final desse ano, e outros para meados do ano que vem, sobre diálise incremental. Então, ela começou a ressurgir de novo como uma opção terapêutica nos pacientes, para os pacientes de diálise. Tá? E, logicamente, como todo tratamento novo, como toda técnica nova de tratamento, remedicação nova, começa-se a comparar o que existe com o novo em relação a óbito. Esse trabalho é um dos trabalhos que faz essa relação, né, tenta avaliar a incidência de óbito nos pacientes que fazem 3 vezes na semana com os pacientes que fazem 2 vezes na semana. Aqui nesse primeiro gráfico a gente tem os pacientes que entraram em tratamento de diálise já, né, com essa modalidade separada, 2 vezes na semana e a convencional. O traçado verde é os pacientes que fazem incremental e o traçado pontilhado são os pacientes que fazem diálise convencional. E aí a taxa de sobrevida era pior nos pacientes que faziam diálise convencional em relação aos pacientes que faziam diálise incremental. E aqui eram os pacientes que já estavam em tratamento dialítico há mais de 5 anos, daí eles foram avaliar a função residual desses pacientes e começaram a fazer o tratamento, né, diferente entre incremental e convencional, e também depois de 1 ano de seguimento eles viram que o desfecho era pior para o paciente que fazia diálise convencional. Nesse outro trabalho também que a intenção dele é comparar as modalidades de diálise em relação ao desfecho morte. Eles consideraram como a diálise convencional como a referência, então esse traçado avermelhado é a diálise convencional, 3 vezes na semana, 4 horas, em relação à diálise incremental e a diálise mais frequente. Eles viram que não tinha muita diferença, não houve diferença entre a incidência de óbito na diálise incremental em relação à diálise convencional. Até vocês podem achar, não, teve sim, porque aqui o traçado azul está mais acima do traçado vermelho, não, é porque o traçado vermelho ele está dentro dessa faixa azul, então não tem diferença, porque esse daqui é um intervalo de confiança, então não tem diferença entre a modalidade convencional da incremental. Já na diálise mais frequente já tinha uma diferença, né? A diálise mais frequente tinha uma pior sobrevida em relação às outras duas. E por que isso ocorreu, né? Porque eles foram ver por que ocorreu essa mortalidade maior nos pacientes que diálise 3 vezes na semana e da incremental nem tanto assim. E eles viram que os pacientes na incremental que morreram, os pacientes mais velhos, acima de 65 anos, os pacientes que tiveram maior mortalidade. E também aqueles pacientes que tinham mais comorbidade foram os pacientes que morreram mais, né, em relação à diálise incremental. Tá? A favor da diálise mais frequente, quase não teve nada. Essa daqui só que ficou um score de mortalidade, né? Desculpa, um score de comorbidade um pouquinho acima do risco aqui, mas não teve
né, quase nenhum a favor aqui da diálise mais frequente. Em relação à perda da função residual, como eu falei lá no comecinho, a gente sabe que em média, depois de 3, 4 meses de diálise, de tratamento dialítico, já começa a cair a função residual. E é isso que esse trabalho mostra. Aqui a gente, no traçado preto, a gente tem a diálise convencional, no traçado clarinho a gente tem a diálise incremental. Em relação ao clearance de ureia, tem uma queda, mas é uma queda mais acentuada dos pacientes que fazem diálise convencional, em relação aos pacientes que fazem diálise incremental. E também do volume urinário. O volume urinário cai mais rápido nos pacientes que fazem diálise convencional em relação aos pacientes que fazem diálise incremental. Mas cai, tá bom? Nesse mesmo trabalho, tá, esse trabalho aqui que mostrou que cai a função residual do paciente até na incremental, ele também viu mortalidade. Tá? E ele viu que depois de 5 anos não tem diferença, né? Nesse grupo que ele acompanhou, não tinha diferença nenhuma dos pacientes que faziam diálise convencional dos pacientes que faziam diálise incremental. As curvas se encontravam após 5 anos. E aí eles foram ver por que aconteceu isso, né? Qual que foi o motivo dessas curvas se encontrarem. Eles pegaram só os pacientes que faziam diálise incremental e foram ver o que aconteceu com esses pacientes. E eles viram que os pacientes que estavam em diálise incremental, mas tinham um clearance de ureia menor do que 3, eles morrem bastante, mais do que os outros, né? Bastante, não, mais do que os outros. E aqueles que tinham um volume de ureia, volume urinário menor do que 600 ml, também foram os pacientes que morreram. E aqueles que apresentavam um ganho de peso interdialítico maior do que 3% também foram os pacientes que morreram. Né? E isso daqui eles mostraram de uma outra forma, em gráficos por linha. Né? E o que eles falam é que não houve correção da prescrição em relação à perda da função renal residual. Por isso que os pacientes começaram a morrer bastante. E aí lá no finalzinho, no 5º ano, eles perceberam que juntou, as duas curvas juntaram por uma falta de correção na prescrição da diálise. Esse trabalho aqui é um trabalho descritivo, ele não é, né, não posso nem chamar de trabalho porque não é uma análise, né, com dados analíticos, é um trabalho mesmo descritivo, que é uma opinião desses autores, e eu achei bastante interessante, por isso que eu trouxe, né, que ele vai falar de diálise incremental em pacientes idosos. A gente tem que lembrar que nossa população em diálise está envelhecendo, né, envelheceu bastante em relação a, por exemplo, quando eu comecei na residência, envelheceu bastante, né, pela sobrevida dos pacientes, né? Então a gente tem que começar a pensar nessa possibilidade de uma diálise incremental em paciente idoso. E logo no começo ele fala que é para a gente parar, né, tentar parar de fazer diretrizes baseado em doenças, né? A gente tem que fazer baseado em pessoas. E o que ele fala é que na hemodiálise convencional, para esses pacientes mais idosos, não é tão indicada porque ocorre as hipotensões intradialíticas, tá? O tempo de recuperação é muito prolongado e eles têm problema de acesso vascular. Que a diálise incremental, ela tem uma ocorrência de desistência, né, de tratamento menor em comparação à hemodiálise. Então, que seria bom a gente pensar nesses pacientes mais idosos entrando em diálise, em hemodiálise, pensar em começar pela incremental, antes da gente colocar em uma diálise 3 vezes na semana. Né? E aí, aqui eles colocam o que é bom de uma diálise, o que é bom, o que é ruim de uma modalidade de diálise. Resumindo aqui, o que ele chama de ruim para a diálise convencional é o impacto na qualidade de vida, a interferência na vida social desse paciente, na dificuldade desse paciente, muitas vezes desses pacientes idosos, de ir à clínica de diálise 3 vezes na semana, ou mais do que 3 vezes na semana, e o tempo de recuperação pós-diálise maior. O contrário da diálise incremental, que daí ele fala que melhora a qualidade de vida, ele tem
um contato social um pouquinho maior com a família, não precisa ir várias vezes na clínica, né, 3 vezes ou 4 vezes na clínica para fazer. Então, ele sugere que para paciente idoso a gente comece com incremental, ao invés de colocar ele já 3 vezes na semana. Bom, mas para a gente prescrever uma diálise incremental, assim como a diálise mais frequente, a gente precisa ter alguns critérios. Tá? O critério principal, a gente monitorar a função renal residual desse paciente. Tá? Então, não é só prescrever, o paciente chegou para a gente falando que tem uma diurese acima de 1 litro por dia, e aí a gente fala, tá bom, então a gente vai colocar o senhor em diálise incremental, e aí esquece o paciente lá em diálise incremental. A gente tem que fazer monitoramento, e alguns trabalhos falam que esse monitoramento tem que ser mensal. Evitar o uso de medicações nefrotóxicas e também o uso de contraste, exames constatados. Aí tem que ver se pode ou não, né, se vale a pena ele não fazer esses exames. Evitar a ocorrência de hipotensão intradialítica. E nesses pacientes que entraram em diálise incremental, aquela dieta que fica um pouquinho mais livre na diálise, a gente vai ter que restringir, botar uma dieta hipoproteica semelhante ao que ocorre no conservador. Os critérios para a gente colocar o paciente em diálise incremental são esses daqui. A gente tem 2 critérios que a gente chama de critérios maiores. Esses daqui não podem deixar de existir. Eles obrigatoriamente têm que estar presentes nos pacientes que a gente pensa em colocar incremental, que é um clearance de ureia acima de 3 ml por minuto e uma diurese acima de 500 ml por dia. Esses 2 critérios e mais pelo menos 5 desses aqui tem que estar presente. Se esses 2 critérios maiores e mais 5 desses daqui estão presentes no paciente, aí a gente pode colocar em diálise incremental. E esses outros critérios são um ganho de peso intradialítico menor do que 2,5 kg entre uma sessão e outra de diálise, ou um ganho menor do que 5% do peso seco num intervalo maior de 3 a 4 dias. O paciente não tem nenhum sintoma cardiorrespiratório relacionado à hipervolemia, o paciente não ter hiperfosfatemia ou hiperpotassemia, ausência de anemia, não estar desnutrido, não ter hospitalização recente e comorbidades estáveis, aquele índice de comorbidades, né, que eu mostrei lá no comecinho, e também ter uma função renal residual adequada ao tamanho do paciente. Em resumo, então a diálise mais frequente é bom porque a gente evita a hipotensão intradialítica dos pacientes, está indicada para aqueles pacientes que têm um ganho de peso intradialítico grande, porque daí você vai diminuir a frequência, vai diminuir o espaço entre as diálises, ele vai tender a ganhar menos peso. Melhor do controle tanto de potássio quanto de fósforo. A diálise incremental está indicada para aqueles pacientes que têm uma função renal residual acima de 500 ml por minuto, acima de 500 por dia, desculpa. Tem um ganho de peso intradialítico pequeno, tem os níveis de potássio e fósforo controlados, são resistentes a 3 vezes na semana. Aqui eu vou fazer um parênteses assim. Tem vários pacientes que vão chegar na clínica de diálise, vocês como diretores médicos ou como um médico vai admitir esse paciente na diálise, que ele vai falar para você que ele não quer fazer 3 vezes na semana. Você, junto com o paciente, junto com o familiar, a gente tem que explicar para eles todos os riscos que tem de não fazer uma diálise indicada para ele. Tá? Então, de ficar hipervolêmico, de ficar com potássio alto, quais são os riscos de um potássio mais alto, ficar com uma pressão descontrolada. E aí, se ele optar em assumir os riscos, você pode até pensar em colocar em diálise incremental. Naquele paciente que você pensa em colocar em incremental, ele tem todos aqueles critérios que preenchem incremental, você tem que deixar também bem claro para ele que um dia, a gente não sabe quando, um dia ele vai precisar sair da diálise incremental e passar para uma diálise convencional ou até uma diálise diária.
Tá? Então tem que deixar bem claro, porque uma vez que o paciente entra em incremental, isso aí a gente vê, uma vez que o paciente vai na clínica 2 vezes na semana, você falar para ele, agora você não vai vir mais 2 vezes na semana, você vai vir 3 vezes na semana, isso tem uma resistência muito grande. Né? Ou mesmo aqueles pacientes que vão 3 vezes na semana e fazem 2 horas e meia, 3 horas, quando a gente fala para eles que eles vão fazer 4 horas, isso também tem uma resistência muito grande. Então, na hora que a gente está admitindo o paciente, que a gente vai prescrever, vai escolher, né, junto com ele, vai falar qual tipo de diálise ele vai fazer, se é diálise diária, convencional ou incremental, a gente tem que deixar muito bem claro quais são as nossas intenções para fazer o tipo de modalidade que a gente está prescrevendo para ele, e se por acaso ele precisar sair de uma incremental para uma convencional, por exemplo, isso vai ocorrer, tá bom? Outro critério importante para a diálise incremental é o controle mensal do volume urinário e também do clearance de ureia. E a ideia, e a outro item que a gente tem que ter na cabeça, outra ideia que a gente tem que ter na cabeça, é que muda a rotina da clínica. O que muda? A gente tem, por exemplo, se a gente deixar o paciente 2 vezes na semana, a gente tem que deixar os espaços interdialíticos relativamente iguais. Então, por exemplo, se um paciente você vai colocar 2 vezes na semana, você vai colocar ele de segunda e quinta. E vai ficar, a vaga dele vai ficar livre terça, quarta, sexta e sábado. Ou seja, você mudou a rotina da clínica. Você tá deixando o paciente 2 vezes na semana e deixando 4 vezes aquela cadeira, aquela máquina vazia. Então, a gente tem que otimizar esse espaço. Então, se você coloca um paciente 2 vezes na semana, de segunda e quinta, tente colocar um paciente 2 vezes na semana, por exemplo, de terça e sexta. Porque você vai diminuindo esse impacto que tem na clínica, essas cadeiras vazias assim na clínica. Tá certo? Bom, aqui eu queria fazer uma paradinha para perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi colocado até agora. Por enquanto tá tranquilo, doutor. Tá tudo certo? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o KTV desses pacientes, tanto da diálise quanto da incremental? É o mesmo da diálise convencional, 1.4? 1.4 é o ideal, acima de 1.2 é aceitável. Tem que usar o KTV padrão, né? Para poder calcular. Um dos métodos é usar o KTV padrão. Sim. Tá? Deixa eu só mudar aqui. Bom, um dos métodos, como o Salmito falou, é usar o KTV padrão. Ou, então, o KTV standard. Aqui a gente tem o CADOC de 2015, que é a última atualização em relação à diálise, e aqui ele fala que para os pacientes que fazem 3 vezes na semana, a gente vai para o single pool KTV acima de 1.4, ou melhor, né, o ideal acima de 1.4, aceitável acima de 1.2, evidência 1B. Dos pacientes com uma frequência, né, diferente de 3 vezes na semana, eles sugerem a gente fazer o KTV standard ter um KTV standard acima de 1.3, aceitável acima de 2.1, 2.3 e aceitável acima de 2.1, mas não tem grau de evidência. Eles apenas sugerem fazer isso. A gente pode usar essa forma aqui do KTV mesmo, standard, a equação de Leopold, que acho que é impossível, né? Eu não, pelo menos não tenho capacidade para fazer isso. Ou senão a gente usa as calculadoras, né? Tanto a calculadora de aplicativos ou aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde a gente coloca o tempo de diálise em minuto, quantas vezes na semana, da ureia pré-pós, peso pré-pós, e aqui a gente vai ter o KTV standard. Como eu falei, acima de 1.2, acima de 1.3 tal, é o ideal, aceitável acima de 2.1. Ou senão, aquilo que o Salmito falou, o KTV padrão. E o que o KTV padrão é? É o KTV standard também, que daí não depende do número de vezes que o paciente vai fazer o tratamento de diálise, representa a dose semanal, é semelhante ao KTV da diálise peritoneal, é equivalente à taxa de geração de ureia, que a gente sabe que depois da diálise a ureia está baixinha e ela vai tendo rebote com o passar do tempo, então é a média
dessa taxa de formação da ureia e provém dessa equação, daquela equação lá de Leopold. O KTV padrão é feita, a gente não precisa fazer o KTV standard, a gente tem a gente tem um single pool KTV, a gente pode já ver se o paciente está adequado com o single pool KTV através do KTV padrão. Essa tabelinha aqui tem naquele final, no finalzinho lá do Dalgidas, o livro do Dalgidas tem esse gráfico. Então, o KTV padrão é 2. Então, a gente traça uma linha aqui no 2. E aqui é a frequência de diálise do paciente. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6, 7. E aí a gente vai lá ver. O meu paciente faz 2 vezes na semana e meu single pool KTV deu 1,5. 1,5. Eu vou lá, vejo. 2 vezes na semana está aqui. Ou seja, ele não encontrou aqui o KTV padrão. Ou seja, ele está mal dialisado. Mal dialisado não, desculpa. Ele não está adequado. Ou seja, esse paciente que está fazendo 2 vezes na semana, eu vou ter que mexer na diálise dele. Aumentar o tempo de diálise, aumentar o fluxo de sangue, ou mesmo aumentar a frequência dele. Para ele se adequar na diálise. Né? Para adequar a diálise dele. Se eu pego um paciente que, por exemplo, faz 6 vezes na semana e o meu single pool KTV deu 1. Aí eu venho aqui no meu single pool KTV 1, vou vendo aqui até ele chegar no 6, ou seja, ele extrapolou, ele passou o KTV padrão de 2, ele extrapolou, chegou aqui no 3, acima de 3,5, ou seja, ele está adequado nessa diálise aqui. A diálise dele está bem, ele está super adequado na diálise, então eu posso manter essa diálise desse paciente 6 vezes na semana, que não tem problema nenhum. Tá? Ou seja, a gente pode fazer o KTV standard, tendo ideia que o KTV standard acima de 2,1, ok, melhor acima de 2,3. Ou se a gente tem só o single pool KTV, a gente vai ter que ver aqui onde o single pool KTV cruza com o KTV padrão para saber se essa dose de diálise está adequada para esse paciente ou não. Tá bom? Bom, eu sempre termino essa aula com essa foto aqui, que essa daqui é a primeira máquina de hemodiálise, né, que foi descrita, foi usada em uma mulher, em 1945, aqui, o primeiro paciente que fez tratamento de diálise foi uma mulher. Dizem que sobreviveu, né? É difícil a gente saber como ela sobreviveu com uma máquina dessa daqui, mas... Tá bom? Obrigado, gente.